Fala, jovem, a paz do Senhor Jesus. Estamos começando mais uma edição do programa Os Dias da Minha Mocidade. Esse encontro, esse momento de conversa agradável, esse momento onde a gente aprende muita coisa interessante da palavra, da doutrina, coisas que são muito importantes para você, jovem, na realização da obra, mas também na sua vida, no cotidiano, no seu dia a dia. Isso é muito importante. Seja você um jovem de 8 anos, seja você um jovem de 80 anos, não importa. E você que está nos acompanhando aqui pelo canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube, você já sabe. Curta, comente, compartilhe. Já pode curtir agora se quiser. Isso vai fazer muito bem para esse conteúdo, para a mensagem que é transmitida aqui, porque a plataforma vai entender como relevante e vai oferecer para outras pessoas. Bom, vamos ao que interessa? Vamos ao programa de hoje? Aqui você vê o pessoal que está aqui dentro, essa turma jovem, é impressionante. Só vem jovem bonito aqui nesse programa. É um negócio impressionante, é uma bênção, uma alegria. Isso é bom porque a gente se sente jovem e se sente bonito, né, Marcelo? Paz, Senhor. Paz do Senhor Josias, paz do Senhor a todos, paz dos senhores que estão conosco. Alegria estar aqui com os jovens e falar um pouco sobre a palavra do Senhor. Muito bem, pastor Marcelo Ferreira, que é o nosso convidado de hoje. E a minha colega Estela Costa. Estela, paz do Senhor, seja bem-vinda. Paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor, pastor Marcelo. Paz do Senhor. Paz do Senhor, jovens que estão no estúdio. E paz do Senhor a todos que nos assistem por todas as nossas plataformas. E no assunto de hoje nós vamos falar sobre as tentações de Jesus. E hoje nós vamos começar a destrinchar um pouquinho sobre esse assunto. E para isso nós vamos ouvir a nossa primeira pergunta aqui do estúdio. Paz do Senhor, pastor Marcelo, paz do Senhor, pastor Josias, paz do Senhor você também que nos assiste. Meu nome é Estevão, eu sou da igreja de Jacareí-Pium, do ministério do pastor Ricardo Bravin. E a minha pergunta de hoje é: por qual razão somos tentados e qual é a origem da tentação à luz da palavra de Deus? Olha, é uma pergunta muito ampla. Quando nós pensamos na origem do pecado, acho que a primeira coisa é falar o que não é. Ou seja, Deus, você nunca pode dizer que foi tentado pela vontade de Deus. A Bíblia diz isso. Alguém sendo tentado, nunca diga de Deus sou tentado, porque Deus não tenta ninguém para o mal. Então, existe uma diferença entre tentação e provação. Provação vem de Deus, Deus prova os seus servos. Mas a tentação vem, obviamente, do tentador. Qual a diferença dos dois? Uma, você é colocado. Outra é você que entra. Então, a aprovação, Deus te coloca nela. Lá é um ato soberano de Deus. Ele te prova onde quer, como quer e do jeito que Ele quer. A tentação, você não é colocado, é você que entra pelos seus desejos, pelas suas fraquezas. E aí, coisa interessante, Josias, Jesus ensinou 2 orações sobre a tentação. Depois eu volto no assunto dele. Mas eu me lembrei aqui agora. Primeira oração do Pai Nosso: não os deixe cair em tentação. Mas em outro momento ele ensina a seguinte, que nós devemos vigiar e orar para não entrar em tentação. Então são 2 pontos diferentes. Entrar é uma coisa e cair é outra. Então ele ora que você deve primeiro orar para você nem entrar. Para nem entrar. Mas se você entrar, aí você tem que orar para não cair. Então, o ideal é sempre você se desviar do mal, mas eu acho que depois vai falar um pouco mais sobre isso. Voltando um pouco na origem do pecado, eu vou falar um pouco da história do homem, não da eternidade. O que a palavra fala? Fala em Romanos, que o pecado, são 3 verbos interessantes. Ele entrou, ele habita e ele reina. Então, ele entrou pela desobediência do homem. Ele habita no corpo do homem, ou seja, na carne, e ele reina na morte. Então, essa é um pouco, não dá para falar tudo sobre isso, né? Isso é um pouco da origem do pecado, o motivo do porquê, lógico, que o tentador, a intenção dele é sempre a queda, nos afastar do Senhor. Nesse caso, Marcelo, de qualquer maneira, para o servo, a própria batalha pela vida espiritual, a luta pela salvação, ela pressupõe sempre levar em consideração esse cuidado. O cuidado de não entrar em tentação. Exato. Jesus, olha, você não deve orar, Senhor, não me deixa cair. É uma oração que Jesus ensinou. Mas ele ora até, não ora menos que isso, ora mais do que isso. Senhor, não deixa nem entrar.
Porque se você entrar e falar assim, a carne é fraca e o risco é muito grande. Então, por isso que nós temos que estar sempre buscando o Senhor em vigilância, porque esses 3 verbos que nós falamos é muito interessante. Ele entrou, ele habita e ele reina. Essa é a ação do pecado do homem. Ele quer entrar. Se der uma brecha, ele entra. Depois, se ele entrou, ele vai querer habitar na sua vida. Ou seja, o que é habitar? Virou hábito. Ele passou a fazer parte da sua vida. Ele passou a ser um costume. Mas o pecado nunca para. No final, o que ele quer? Ele quer reinar. Se ele reinar, você virou escravo. Se ele te dominar, então no final ele quer te fazer um escravo. Por isso que esse assunto é muito importante, porque nos traz sempre a consciência de que a luta é constante, né? É constante, né? Amém. Vamos para a nossa segunda pergunta. Pai do Senhor, irmãos, eu me chamo Helena, sou da Igreja de Vista da Serra 3, do Ministério do Pastor Sérgio Pimentel. E a pergunta que eu tenho é por que o relato bíblico registra especificamente apenas 3 tentações de Jesus e não um número maior? Porque aquelas 3 tentações, elas resumem, explicar de outra forma, quando Adão pecou, 3 janelas foram abertas. Há 3 formas pelas quais o homem pode pecar. Acho que esse caminho agora é o melhor. Há 3 formas pela qual o homem pode pecar. Pelo desejo da carne, pelo desejo dos olhos ou pela soberba da vida. Se nós olharmos ali, Jesus foi provado nas 3 formas que o pecado pode se manifestar. Não há outras além dessas. Por isso não tem uma 4ª, uma 5ª. O tentador o tentou nas 3 formas. Nas 3 formas que Adão falhou. O desejo dos olhos. Ele viu a árvore e desejou. Uma coisa que só disse que para ele estava proibida. Porque o proibido, ele mexe com o homem. O proibido mexe com o jovem, com todo homem. Então, quando ele olha para o fruto e deseja, foi o desejo dos olhos. Aí ele quis comer. É boa para comer. Aí foi o desejo da carne. E ele pensou, eu vou ser igual a Deus. Aí é a soberba da vida. Então, por isso que Jesus é chamado o segundo Adão. Ele veio para passar pelas mesmas 3 tentações que Adão caiu. Porque ele veio para regenerar o homem. Ele veio para resgatar a humanidade. Então ele passa pelas 3. Adão caiu nas 3. Ele venceu as 3. Então, quando oferece a comida, o desejo da carne. O desejo da carne. Quando leva no cume do monte e fala, olha, no pináculo do templo, se você se jogar daqui de cima, você é filho de Deus, não vai acontecer nada. Ele tentou mexer com a soberba de Jesus. Você é o filho de Deus. Você é intocável. E quando ele levou ao cume do monte, mostrou todos os reis do mundo, mostrou. Então, os olhos. Ele tentou conquistar Jesus usando a glória humana. Jesus vence as 3. Então, o caminho que Adão fechou, Jesus abriu. Por isso ele é glorificado no nosso meio. Glória a Deus. Bom, a gente tem sempre a participação de irmãos nossos de fora que também mandam suas perguntas, mandam testemunhos para nós aqui. E nós vamos agora ouvir uma pergunta que vem do nosso irmão Igor Alves Mônico. Ele é da igreja Honório Fraga, do bairro Honório Fraga, em Colatina, Espírito Santo. Vamos ver o que o Igor tem a perguntar? Fala, jovem. Nós cumprimentamos os irmãos com a paz do Senhor Jesus, né? E para contribuir com o tema proposto do programa, a minha pergunta vai ser dirigida ao pastor Marcelo sobre como é gerado o pecado em nós. Amém? A todos a paz do Senhor Jesus. Obrigado, Igor, por sua participação. Um grande abraço a todos os nossos irmãos aí em Colatina, aqui no estado do Espírito Santo. Marcelo, pergunta boa, hein? Como é gerado o pecado em nós? Olha, eu acho que a carta, o texto bíblico que melhor fala sobre isso é a carta de Tiago. Tiago vai falar sobre isso, como o pecado é gerado em nós, como nasce em nós. Mas o que eu acho que é interessante do texto de Tiago, acho que muitos vão lembrar, é que ele usa 2 expressões que estão muito ligadas à gestação de uma criança. Ele vai usar a expressão concebido, que é quando a criança é concebida, e dar à luz, que é quando a criança nasce. Então ele fala, o pecado é gerado quando você é tentado por aquilo que são as suas fraquezas, que são os seus desejos,
Aí vale a pena mencionar que essa grande batalha muitas vezes se dá na mente. O desejo provoca o pensamento. E o pensamento sendo aceito, esse desejo sendo aceito, o pecado é concebido dentro de nós. Então, vamos pegar aqui a expressão de Tiago, que eu acho que é muito interessante. Por que ele está comparando a gestação, como o pecado é gerado, como foi perguntado pelo Igor, né? Há uma gestação. Então, quando ele é concebido, a criança quando é concebida, ela não se torna externa, exterior, você não vê a criança. Ela foi concebida, né, no corpo da mulher, e, minúsculo, e ali vai gerando e vai concebendo, mas ninguém está vendo. O pecado é assim. Ele primeiro é um pensamento, é um desejo que ninguém está vendo. Ele está no interior do homem. Mas se ele está ali, ele vai crescendo. Ele vai se alimentando dos seus desejos, das suas fraquezas. Você vai alimentando com o que você assiste, onde você vai, com quem você conversa, com quem você olha. E esse pecado ele vai sendo gerado em você. Até dar à luz, que é a segunda expressão que Tiago, ele é concebido, deu à luz. Quando a criança nasce, aí essa criança é vista. Agora é quando o pecado se torna um ato. E quando é um ato, aí é exterior. Aí as pessoas vão ver o ato do pecado, seja onde for, seja como for. E se ninguém estiver vendo aquele ato, Deus vai estar vendo, mesmo se não tiver ninguém perto. E aí tem um exemplo que eu acho para jovens, de 2 jovens na Bíblia, que eu acho um exemplo assim, maravilhoso, encerrando a pergunta, que é de José e de Sansão, porque ambos foram tentados, e na mesma característica da tentação de Jesus, né? Dalila com Sansão e a mulher de Potifar com José, a insistência, porque o tentador ele é paciente. Ele não te tenta hoje para você achar que você vai cair hoje, ele está pensando lá na frente, porque ele vai pelo cansaço. Ambos foram tentados, o resultado totalmente diferente, porque Sansão concebeu e deu à luz. José não. Aí está um ponto interessante, quando falamos que pecado tem nome. Qual é o nome da mulher que tentou Sansão? Dalila, deu nome. Qual o nome da mulher que tentou José? Ninguém sabe, porque o pecado não foi concebido. Porque José venceu, ele sai correndo e não foi gerado. Então não nasceu, Sansão foi. Então essa é sempre a opção que nós temos, Senhor, interrompe esse processo. Amém. Vamos para a nossa última pergunta. Paz do Senhor, me chamo Camila, sou da Igreja de Ibiricampinho, Ministério do Pastor Maurício Fagundes. E a minha pergunta é, de que forma as Escrituras orientam o crente a resistir e a não ceder à tentação? Eu acho que de uma certa forma falando um pouquinho nisso, né, de não entrar e não cair. Mas tem um exemplo muito bom, que é o seguinte, você não tem como impedir que a tentação bata na sua porta. Mas você decide se ela vai entrar ou não. E é justamente onde está o tentador e o pecador. Onde é que está isso na Bíblia? Na palavra que o Senhor deu a Caim. Quando Caim matou, o primeiro homicídio da história, ele falou assim, agora eis que o pecado está à tua porta. Então o pecado vai sempre estar ali. O tentador vai estar o tempo todo ali. Ele bater na sua porta, você não tem como impedir. Agora, se ele vai entrar ou não, aí a decisão é sua, de abrir a porta ou não. Obviamente que o texto é claro em relação a isso, a palavra é clara em relação a como vencer as tentações. Só mesmo uma resposta, é resistir. Então, você vê que Jesus ali foi resistente. Ele resistiu e venceu. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. E uma característica, né, Josias, Estela, todos, né, da tentação quando você resiste, ela vai aumentando. A proposta vai aumentando. Veja a tentação de Jesus. Começou com um pedaço com um pão. O que ele começou com Jesus? Oferecendo um pão. Acabou como? Oferecendo o mundo inteiro. Foi de um pão ao mundo inteiro, porque ele foi tentando. Como você não vai cedendo, ele vai oferecendo mais. Então eu vou resistir bastante para pegar uma coisa muito grande. Quanto maior você receber, mais ele vai tomar. Quanto maior você receber dele, mais infeliz você vai ser, porque a cobrança não há quem suporte.
Então, a resistência é um caminho. Agora, a outra é o seguinte, não é uma outra palavra a ser dita, que é fugir. Aí, então, exemplo, tem 2 textos bíblicos para isso. O primeiro é de José. Não tem aquela do José falou assim, olha que José era crente, hein? José do Egito para um homem. Pensa num jovem crente, né? Pensa no jovem crente, porque onde já passou, ninguém conhecia ele, foi um jovem muito especial. Mas o que ele fez com a mulher de Potifar? Ele saiu correndo. Não se enfrenta à tentação. Não, eu vou jejuar. Não, você não se enfrenta. Eu acho que é uma das únicas coisas da Bíblia que eu estou me lembrando que Deus manda o crente fugir. Porque o Senhor sempre tem uma palavra de encorajamento. Diante das muralhas. Grita, caiu. Dentro do mar. Dentro do Rio Jordão. Toca com a capa. Deus não recua para ninguém. Deus não manda o céu do Senhor não recua para ninguém. A única vez está em Timóteo. Foge dos desejos da mocidade. Em outras versões, foge dos desejos da carne. Por que você vai fugir? Porque você é fraco, a carne é fraca. Não adianta você querer enfrentar, você não vai vencer. Então você tem que fugir. Tá para cá, você vai para cá. Tá subindo, você vai embora. Foge, porque é a única coisa que a palavra nos orienta a fazer. Não, eu vou lá, mas vou em jejum. Tolice isso. Interessante, né, Josias? E um conselho para os jovens, conselho bíblico. Nunca negocie com o tentador. Não se negocia com as trevas. Porque a palavra fala assim em Provérbios. O inferno, ele é insaciável. Você vai dar uma noite para ele quer a segunda noite, ele quer a terceira. Depois ele quer a sua vida, depois ele quer a sua eternidade. Não se negocia, porque ele nunca vai estar satisfeito. Eu repito a expressão bíblica, o inferno é insaciável. Ele vai querer sempre mais, e você chega no ponto que você não vai ter mais nada. O que vai pegar então? A sua vida. Um abismo chama outro abismo. Isso, entendeu? A gente lembra de uma experiência bíblica que também serve como referência para essa atitude, Marcelo, que foi a experiência de Ló. Ele se afasta de Abraão, e a Bíblia diz assim, ele foi armando tendas, ou seja, ele vai se distanciando até chegar em Sodoma e Gomorra. É um processo. É um processo. Você vê que é um processo. O pecado é uma gestação, a queda é um processo, né? E aí tem uma diferença muito significativa entre a salvação e a queda. Porque a salvação é o quê? Nós aprendemos isso, a doutrina bíblica. A salvação é um ato e processo. Qual é o ato? É o ato da salvação, é o chamado, a experiência. Depois você entra num processo da salvação e vai à eternidade. A queda é o contrário. A queda é um processo e tem o ato. Você entra, você vai se esfriando, você vai se afastando, você vai abrindo concessões, você vai negociando, você entra no processo. Um dia vai ter o ato final. Fulano caiu. Aí caiu porque naquela carne, caiu naquele desejo, caiu por causa disso. O processo já há anos. Dentro dele já tinha sido concebido, gerando. Então é o ato final. Mas o Senhor, e aí tem jovens assistindo, Josias, que pode estar nesse processo. O maravilhoso é que Jesus entra e quebra o processo. Ele quebra o processo com muita força. Pela palavra dele, por uma operação do Espírito, ele quebra o processo de queda, anula esse ato e te põe no outro processo. O processo da restauração. Vai ao campo, pega a ovelha, põe nos ombros e traz para preço. Traz de volta. Glória a Jesus. Marcelo, a gente está caminhando para o final desse programa e a gente sempre traz aqui uma mensagem enviada por alguém, alguns dos nossos irmãos, que foi colocada lá nos comentários. Aliás, você já fez um comentário desse? Por que não fez? Faz agora, vai lá, escreve, fala se está gostando, fala se recebeu uma bênção, fala de onde você é. Você fazendo isso, você ajuda a divulgar. E alguns programas atrás, nós temos sempre esse cuidado de trazer alguém aqui também, do ponto de vista da vida cotidiana dos jovens, de alguém que mostra para os jovens algo que será importante no futuro deles, para que eles já entrem nesse caminho.
E nós trouxemos aqui um companheiro para falar sobre a compra do primeiro imóvel. Olha só, que tema interessante, né? E a Sônia Ferreira, ela manda uma mensagem para nós, ela diz o seguinte: importantíssimo esse programa sobre a compra do primeiro imóvel. Através do programa Os Dias da Minha Mocidade, Deus tem abençoado a vida dos jovens de todas as idades e em todos os sentidos. Dou graças a Deus por ele, pelo programa, e peço que abençoe todos os envolvidos, em nome de Jesus. Obrigado, Sônia Ferreira, pela mensagem, e Deus também te abençoe. Bom, como eu sempre digo, tem uma coisa ruim nesse programa, ele precisa acabar. Então, vamos viver esse momento. Marcelo, agradeço você pela sua presença. Semana que vem a gente continua com essa pauta? Vamos continuar. Josias, é sempre bom estar contigo. Amém. Paz do Senhor aqui aos jovens, a todos os amigos, irmãos, a paz do Senhor e que Deus te abençoe. Amém. Paz do Senhor, Marcelo. Minha colega Estela, a palavra está contigo. Pai do Senhor, pastor, Pai do Senhor, jovens que estão no estúdio, a paz do Senhor a todos que nos assistiram até agora, e fique ligado que na semana que vem tem mais um programa sobre esse assunto. Mandar um abraço para a nossa equipe de produção, mandar um abraço para a Raíssa, para o Daniel e para o Guilherme. Muito bem. Jovens, uma alegria receber vocês aqui, sejam sempre bem-vindos à casa de vocês, tá? Não só na gravação do programa, mas sempre que quiserem, venham aqui na rádio. Muito, muito bom receber vocês, tá bom? Deus abençoe. Amém. Tá bom, e a gente se despede então de você que está assistindo. Semana que vem, se Deus quiser, a gente volta com um episódio sempre inédito do programa Os Dias da Minha Mocidade. Se você está nos assistindo pela TV Manaim, pela programação da TV Manaim 24 horas, na sequência do programa, um novo conteúdo, sempre muito bom para você. Aliás, hoje eu conheci uma pessoa que falou assim, vem cá, aquele conteúdo da TV Manaim, ele é todo produzido aqui em Vila Velha. Eu falei assim, quase todo. Tem alguns que são produzidos fora, os nossos companheiros pastores nos mandam, mas a maior parte produzida aqui nos nossos estúdios. Então, na sequência, um novo conteúdo da TV Manaim para você, tá? E se tiver no YouTube, eu não vou cansar de falar, hein? Já curtiu? Não? Por quê? Já compartilhou? Compartilha com os jovens que você conhece. Já colocou o seu comentário? Tá na hora. Semana que vem a gente volta, se Deus quiser. A todos a paz do Senhor Jesus.